Essa noite, meus amados irmãos, peço que abra suas Bíblias em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Muito o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite. E ainda Ele está para falar aos nossos corações. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus toqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem encontrará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra do vivente, pelas transgressões do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, e nem houve engano em sua boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um contexto a qual Isaías vai falar no capítulo 53. Isaías era um profeta messiânico, um profeta escolhido por Deus, consagrado por Deus para levar a mensagem, para levar a palavra. A palavra do Senhor vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que Isaías foi levantado por Deus como um profeta messiânico, a qual profetizou muito sobre Cristo, sobre o Messias. Isaías vai relatar no capítulo 6 o seu chamado, a quando ele é consagrado. Aleluia. No capítulo 9, Isaías vai falar sobre o menino, sobre Jesus, que ele seria o consolador, que ele seria maravilhoso, que ele seria o conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 3, Isaías, ele contempla ali em uma visão tão extraordinária, em que Deus revela a Isaías no capítulo 53. O Senhor vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de terra seca, não tinha parecer. Não vimos nenhuma formosura para que desejássemos. Aleluia. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que em Gênesis, capítulo 3, aonde vai entrar o pecado no mundo. Quando Deus ele criou a terra e tudo que nela há, Deus ele
criou o homem. E quando Deus cria o homem, Ele cria a mulher. Mas a Bíblia nos fala que Deus deu uma ordem ao homem para que o homem não comesse da fruta que era do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem come essa fruta, o pecado entra no mundo. Pela desobediência de um homem, entrou o pecado. E o pecado entrou a morte, reinou sobre todos os homens. A Bíblia vai falar no capítulo 3, do versículo 15. Deus fala ao diabo, à serpente. Deus vai dizer: e poreis inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher pisará a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus já estava anunciando a vinda de Cristo, que da semente nasceria o Messias, o Salvador, o Cristo, que salvará a humanidade dos seus pecados. Glória a Deus. Glória. Aleluia a Deus. Meus queridos e amados irmãos, para nós entendermos, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, o anjo vai anunciar a 3 pastores que estavam em uma cidade em Belém. No capítulo 2, do versículo 10, ele vai dizer: e eis trago boas novas de alegria, em que hoje, na cidade de Belém, nasceu Cristo, o Salvador do mundo. E Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entendemos, meus amados irmãos, que no Antigo Testamento há um sacerdote para levar o cordeiro a um tempo ali, para que fosse sacrificado, para que houvesse perdão de Deus para aquele povo. Mas Jesus, Ele veio como Cordeiro Santo de Deus. A João vai falar no capítulo 1 que Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, João estava dizendo, Jesus estava no princípio com Deus e Ele era Deus. Filipenses capítulo 2, Jesus vai dizer, a palavra do Senhor vai falar que Ele, sendo Deus, não usurpou-se igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Jesus deixou toda a sua glória, Jesus deixou todo o seu poder e veio a essa terra tomando em forma de homem, para que o pecado fosse cravado em uma cruz, para que houvesse redenção, salvação, libertação, através de um homem, através de Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos e amados irmãos, Aleluia. Isaías, ele contempla ali, em uma visão, a morte, a trajetória, o sofrimento de Cristo no Calvário. Isaías vai falar no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer: era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho. Aleluia. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Veja, meus queridos e amados irmãos, no capítulo 1, Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo. Mas os homens amam mais as trevas. O ser humano ama mais aquilo que se faz os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Amaram mais o pecado, o mundo, as trevas do que a luz. Aleluia. E nessa noite Jesus está dizendo que Ele é a luz, que Ele é a vida, que Ele é a salvação. Aleluia, A palavra do Deus. Senhor vai dizer, meus queridos e amados irmãos, Ele era um homem experimentado no trabalho, de que uns homens escondiam o rosto, para não ouvir a sua palavra. Meus queridos e amados irmãos, Isaías, ele contempla o nascimento até a morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos e amados irmãos, Glória a Deus. em Hebreu, a palavra de Deus vai dizer que um novo caminho se abriu. Ou seja, em Hebreus vai dizer que por um sacerdote
foi feito a humanidade justa diante de Deus. Por um homem entrou a graça, a salvação. Glória a Deus. Glorificado, exaltado Nós não merecia Senhor o amor de Jesus. Deus. Aleluia. Nós era inimigo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando o homem pecou contra Deus, a paz foi estabelecida. Ou seja, Aleluia. o homem constituía-se inimigo de Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia nos fala que Deus, Ele fez o homem, e após o homem, Ele deu a ordenança para que o homem obedecesse a sua palavra. Meus queridos e amados irmãos, Isaías vai falar, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Meus queridos irmãos, naquela época tinha que haver um sacrifício. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele veio como Salvador, como Cristo, como Messias, pregando o Evangelho que transforma o homem, que salva, que liberta o pecador. A palavra de Deus vai dizer, meus queridos e amados irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que Jesus ele veio para que através dele houvesse a salvação redentora na cruz do Calvário. A Bíblia vai falar que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai dizer que ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Ele diz que quem crê será salvo, mas aqueles que não crê serão condenados. Portanto, não crê no Filho de Deus, o único gerado. Aleluia. Jesus já havia enviado pelo Pai a essa terra para salvar todo aquele que confessasse Ele como seu Salvador. A Bíblia nos fala que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, Ele levou sobre si. Jesus, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Ele reputou sobre si, ferido e oprimido de Deus. Ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha foi levada ao matador. A palavra de Deus vai dizer, meus queridos e amados irmãos, Jesus ele foi condenado à morte. Mas a Bíblia nos fala que por um homem entrou o pecado, e por outro homem entrou a vida, entrou a graça. A graça de Deus é a salvação. A graça de Deus é um favor imerecido, a qual Deus enviou Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para com o homem, para com o ser humano. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, porque endureceram o vosso coração para com o Senhor. Mas Deus, Ele quer reconciliar o homem. Deus, Ele enviou o seu Filho, para que através do seu Filho, fosse o homem reconciliado para com Deus. E houvesse paz entre Deus e o homem. A palavra de Deus vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que Isaías, ele contempla na cruz do Calvário o sofrimento de Cristo. Ele foi açoitado,
ele foi humilhado, cuspiram em sua cara, Aleluia. ele foi bofetado, ele carregou uma coroa de espinho em sua cabeça, ele carregou aquela cruz, aquele lugar chamado Gólgota, ao Calvário, todo o sofrimento de Cristo na cruz, por favor da humanidade. Jesus disse: Pai, Aleluia. envia a mim. Glória a Deus. Haveria um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. Tinha que haver um cordeiro para ser sacrifício pelo povo. Esse cordeiro foi Cristo, Aleluia. Jesus, o Salvador. Jesus ainda está para salvar aqueles que confessam que Ele é Cristo. Irmão Caio, o que eu faço para que eu seja salvo? Confessa Jesus Cristo como teu Salvador. Se arrependa dos seus pecados, abandone os seus maus caminhos, se converta-se a Deus, que é misericordioso para nos perdoar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Exaltado seja o teu santo o valor de uma alma é muito caro. Custou um sangue puro. Ele levou sobre si as nossas transgressões, a nossa iniquidade, o nosso castigo. A cruz não era para Jesus. O sofrimento não era para Jesus. Era para nós. Aleluia. Mas ele disse: Pai, irei pagar essa dívida. Jesus veio como homem para sofrer ardores por nós. Meus queridos e amados irmãos, Aleluia. o sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário, após ele ser açoitado, ser cuspido, humilhado, desprezado, carregando aquela coroa de espinho, aquela cruz pesada, sendo açoitado, a um lugar para que ali havesse perdão, salvação pelas nossas almas. A Bíblia nos fala, meus queridos e amados irmãos, ele foi levado como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Ele sofreu todo o castigo por nós, todo o sofrimento, Glória de Deus. Aleluia. sendo ali apregado suas mãos, seus pés numa cruz, para que hoje nós fôssemos reconciliados, salvos da Glória a ira Deus. de Deus, Deus seja por causa do pecado. Glória de Deus. Aleluia. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Mas Deus, Aleluia. Glória a Deus. Ele fala em sua palavra. Ele vai dizer: aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Vai falar que o homem tem que confessar a Jesus, tem que aceitar a Ele. Para entrar no céu é necessário que o homem nasça de novo. A Bíblia vai falar que Nicodemos vai ter de noite com Jesus. E ali Jesus fala para ele que é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que o homem ele confesse Jesus Cristo para ser uma nova criatura, para ser um novo cidadão no reino dos céus. A palavra de Deus vai dizer, meus queridos e amados irmãos, que Jesus ele dizia em sua palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, e é chegado o reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos, nessa noite, Jesus ele tem um plano de salvação para a sua alma. Glória a A Deus. Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo.
E a Bíblia diz que um dia todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, ao tribunal de Deus, para ser julgado segundo as nossas obras. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele pagou o preço por mim e por você, sofrendo as dores. Como Isaías vai dizer, que como ovelha ele não abriu a sua boca, nem houve esse engano. Era um homem justo, diante de Deus. Ele se fez pecador por nós. Como diz em Romanos capítulo 5, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Nós não merecíamos o amor de Deus. Eu e você não merecia o amor de Deus. Mas Ele é a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Aleluia. E nessa noite, Deus, aleluia. você que ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida a Ele, confessa a Cristo, para que seu nome venha ser escrito no livro da vida e os seus pecados venham a ser lançados no lago do esquecimento. Não há mais barreira, não há mais separação para com o homem com Deus. Porque a palavra de Deus, ela ensina. A palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade, ela libertará o homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dizer para aquela mulher, mulher, se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te pede de beber? E tu lhe pediria a Ele, e Ele te daria a água da vida. Meus irmãos, muitas das vezes, o que faz o ser humano ser condenado ao inferno é não crer, é não ter fé, é não dar crédito, é não confessar a Cristo. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele é amor. Deus,